Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Gente, 10 horas e 21 minutinhos, a gente já conversou aqui, né, os assuntos aqui bom e tal, tudo isso é esperando você chegar aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que hoje promete. Inclusive, na semana passada a gente tinha combinado que hoje o assunto seria o assunto seria assuntos diversos, né? Esse era o assunto de hoje. Então seria assuntos diversos e tal, mas, né, como o tema na semana passada abriu um leque assim bom, né? Então a gente vai continuar com o mesmo tema, ressurreição e ascensão dos salvos, parte 2, a vingança, hoje, viu? Então, a gente tem aí, a gente vai continuar com o mesmo, porque chegaram bastante mais perguntas, acredito eu, e com isso, né, o nosso querido pastor, ele decidiu, então, né, junto aqui com a galera, decidiu fazer com que continuássemos aí com o assunto da semana passada. E aí, né, deixa eu tentar abrir aqui a minha pastinha das perguntinhas, né, deixa eu ver aqui onde que elas estão. O subtítulo é A Vingança dos Defuntos, né? Contra a ressurreição. A volta dos... Contra a morte, né? Meu Deus. Então tá, ó, já aqui com a minha pastinha abertinha, então agora aqui eu acho que vai dar certo. Então, nós estamos já aqui com as nossas perguntinhas da semana passada, né? Então são várias perguntinhas, vírgula, né? Porque são perguntas enormes aqui, ó, né? Cada uma são, deixa eu ver aqui, tem a pergunta número 2 é uma enciclopédia, meu Deus. Então tá. Então vamos lá. Tem um aí que deu uma aula sobre equinos, né? Sobre cavalos, sobre... Olha, tá vendo? Muito bom, muito bom. Um professor mesmo. Número 4, né? Eu acho que foi a pergunta número 4. Muito bem, mas vamos lá então, né, meu pastor? Vamos lá para essas perguntas. Vamos sim, então, vamos, por favor. No programa anterior, e a primeira delas é o seguinte: pastor, amigo Pedro Moura. Eita, quando começa assim, meu amigo, parece assim a esposa quando ela tá, né, assim, meio nervosa, ela fala: Welber Costa, vem aqui, menino, que eu quero conversar com você. Né? Aí então, você não vai, né? Nunca, de jeito nenhum. Entendeu? Em casa quem grita mais alto sou eu, né? Já vou! Então, entendeu? Mas vamos lá. Pastor amigo Pedro Moura, sou ouvinte do seu programa. Sou advogado, aposentado e membro de uma igreja metodista. Estive em uma igreja, aí, né, a gente não vai citar aqui, evangélica. Não era conhecido de ninguém. Estava passando pela rua e ouvi um hino muito bonito. Entrei e participei do culto. O pregador, membro da igreja, muito eloquente, na ausência do pastor, falou sobre seitas e heresias. Ele incluiu a igreja metodista como uma seita. Citou diversas outras igrejas. Não concordei com ele, mas não disse nada. Como entrei, assim saí. Pergunto: será, pastor, que os batistas nos consideram uma seita? A propósito, pastor, a igreja não era batista, mas, como o senhor é um pastor batista, aproveitei para lhe fazer essa perguntinha aí, pastorzão. Ele disse, inclusive, que na pergunta, que ele fez referência na pergunta ao pastor Aníbal Pereira dos Reis, o ex-padre. Ele até disse, tem um padre que tem... Eu nem sabia que ele... Não sabia que o padre Aníbal Pereira dos Reis há muitos anos é um pastor batista e, inclusive, se não me engano, já está com o Senhor, né? Esse padre, um grande, eloquente
pregador, escritor, muito, muito, muito bom. Teologia, doutrina, ele é soberbo no entendimento de tudo isso. Mas vamos lá. Olha, eu fico grato a esse irmão metodista por acompanhar o nosso programa, desvendando versículos difíceis da Bíblia. E para mim é um prazer tê-lo como ouvinte, né? E a Rede 316 é grata por isso, e eu aproveito para dizer que a Rede 316 é uma rádio web que pode ser baixada no próprio celular e está 24 horas no ar, como é esse moto nosso, anunciando o amor de Deus. Inclusive a música que a gente ouve, né, anunciando o amor de Deus, é muito lindo isso. Então, o que eu quero dizer em primeiro lugar a esse nobre irmão é que eu lamento o desapontamento dele. Eu também ficaria desapontado se eu visse alguém afirmar assim em público, né, que os batistas constituem uma seita religiosa. Em segundo lugar, eu diria que eu preciso informar a esse irmão que eu não falo pelos batistas. Nós, batistas, temos nosso presidente e temos uma diretoria que nos representa. Então, tudo quanto eu disser aqui agora não é falando sobre os batistas, mas é algo pessoal de inteira e completa responsabilidade minha. Eu volto a dizer ao irmão que eu lamento, né, o desapontamento dele, mas o que eu queria falar, assim, bem sincero e de acordo com a própria doutrina, declaração doutrinária metodista, é sobre a questão do crente perder a salvação, da possibilidade de um crente vir a perder a salvação. De certa forma, vou colocar entre aspas, duvidar, desconfiar, tudo entre aspas, da garantia da salvação em Cristo Jesus. Então, eu sugiro a esse nobre irmão metodista que leia a declaração doutrinária da sua própria igreja. Então, porque, na verdade, a tradição metodista ensina que é possível perder a salvação, perder a salvação se a pessoa não quiser perseverar na fé e na obediência a Deus. Eu não entendo assim. Eu entendo que salvo é salvo, de uma vez para sempre. Ao revés disso que a declaração doutrinária metodista fala, o Novo Testamento ensina que é impossível um crente perder a salvação. Eu lembro de um episódio de um jovem crente que perguntou ao nosso famoso teólogo batista, que já está com o Senhor, Dr. Russell Shedd, desde setembro, se não me engano, de 2016, ele perguntou ao pastor se o crente pode perder a salvação. E a resposta desse homem cheio do Espírito Santo, que já está no paraíso de Deus, foi a seguinte: meu irmão, depende de quem salvou o irmão. Se foi o Senhor Jesus, o irmão jamais perderá a sua salvação. E o pastor leu para aquele jovem
João 10, versículo 17, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que é maior do que todos e que me deu essas ovelhas, ninguém jamais tirará uma ovelha das mãos de meu Pai. E Jesus concluiu com essa assertiva que deixa muita doutrina falsa enlouquecida, Testemunhas de Jeová, por exemplo, e outras seitas. Jesus concluiu dizendo: eu e o Pai somos um. Então, como ninguém tira uma ovelha das mãos do Pai, ninguém tira uma ovelha das mãos do Senhor Jesus. E uma vez eu estava em uma barbearia e entrou um homem testemunho de Jeová com uma pasta e falou com o cabeleireiro: eu poderia dar uma palavrinha com você? Ele disse: você é testemunho de Jeová? Ele disse: sou. Ele disse: olha, converse ali com o pastor Pedro Moura, que está sentado ali esperando, porque o pastor Pedro Moura aí fez aqueles elogios, é um teólogo, é PhD em teologia, etc. Ele saiu batido, não fez nenhuma pergunta minha. Eu lamentei, porque era uma oportunidade, não é, de esclarecer o coração dele, né? Então, o crente nunca vai perder sua salvação, porque o Salvador do crente é eterno. E um Salvador eterno não tem uma salvação efêmera, transitória. A salvação em Jesus é eterna como Ele é eterno. Nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará uma das minhas ovelhas da minha mão. Acho que é por aí, irmão, essa nossa certeza inabalável de fé. Maravilha. Eu dei uma rápida pesquisada aqui, meu pastor. O pastor Aníbal Pereira dos Reis, ele faleceu em maio de 91. Já tem... Uau, quanto tempo, né? Já tem... Quanto tempo. O meu irmão, pastor Miguel, me emprestou este livro aqui. Tá vendo? É uma pergunta. O título do livro é uma pergunta. O crente pode perder a salvação? Isso aqui é um trabalho completo, um show de domínio da língua portuguesa, de domínio das escrituras, de domínio da teologia sistemática e da teologia bíblica também, que eu recomendo a leitura desse livro por nossos irmãos. Eu não sei onde encontrar, mas se entrar na internet, certamente vai encontrar esse livro. Essa pergunta: o crente pode perder a salvação? Não pode, porque a salvação é eterna, como o Salvador é eterno. Podemos ir para a segunda? Vamos lá, vamos para a segunda perguntinha. A segunda pergunta diz o seguinte: Pastor Pedro, a Sulamita, esposa do rei, afirma que o falar do amado dela é muitíssimo suave e totalmente desejável. Isso está lá em Cânticos dos Cânticos, né? No capítulo 5, versículo 16. Pastor, eu estou enfrentando um problema em minha igreja nessa direção, mas bem ao contrário. Uma senhora, casada com o diácono da igreja, veio a mim para queixar-se do esposo. Para contextualizar o senhor, ela disse: desde que o senhor começou a falar sobre esse livro maravilhoso, que eu não conhecia, passei a ler com muito interesse. Eu lia em voz alta e meu marido não se importa. Ele disse que eu podia ler em voz alta quando quisesse. Eu aproveito e faço isso.
Mas a leitura me despertou para algumas coisas que acontecem entre nós. Vou voltar aqui. Mas a leitura me despertou para algumas coisas que acontecem entre nós. Não temos filhos e gozamos de uma vida confortável em uma bela casa na Praia do Meio, em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Mas essa leitura não tem mudado em nada a maneira do meu marido se dirigir a mim. Muitas vezes com verdadeiros berros, que até os vizinhos ouvem. Um outro dia, uma vizinha me perguntou: por que você não procura ajuda? Meu marido não é crente, nem na missa vai, mas é incapaz de falar comigo com grosseria. Pastor, que orientação o senhor me daria? Ficaria agradecido ao Senhor porque até em separação eu já pensei. Por favor, me ajude com a sabedoria que o Senhor lhe deu. Coisa triste, né? Né? Olha, o que eu diria a essa irmã é que a sua vizinha lhe deu o bom conselho. E eu gostaria de repetir esse conselho. Procure ajuda. Não é admissível isso entre marido e mulher, muito menos partindo de um crente, como ela disse, um diácono influente na igreja. Usou esse adjetivo, influente. A Bíblia afirma que o diácono deve ter boa reputação. São duas exigências para o diácono, que está no livro dos Atos, capítulo 6. Que o diácono deve ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Essas duas características. Pelo testemunho da senhora, eu não vejo em seu marido. E até os vizinhos, né, estão interferindo no testemunho dele. Minha irmã, procure conversar primeiramente com seu próprio marido, com mansidão. Mostre ao seu marido a diferença entre o tratamento que ele lhe dá e o tratamento que você dá a ele, como você fala com ele, como ele fala com você aos berros. Isso é muito triste. Se ele ouvir você, eu repito as palavras de Jesus e adaptando: ganhaste teu marido. Que Jesus diz em Mateus 18, ganhaste teu irmão. Agora, se ele continuar, é hora de procurar alguém para comunicar, não é? A Escritura diz 2 ou 3 irmãos que possam, juntamente com a irmã, conversar com ele sobre esta situação. Se ele ouvir esses irmãos, ganhaste teu marido. Eu estou seguindo a sequência que Jesus dá nessa questão dos relacionamentos interpessoais, em Mateus capítulo 18. Mateus 18 é o livro sobre relacionamento. E eu recomendo a leitura seguida, lenta, cuidadosa, né, em Bíblia de papel para poder marcar com lápis. E então, se ele não ouvir, então a sequência é procurar a igreja. Se ele ouvir a igreja, ganhaste teu marido. Mas se ele não ouvir, então trata-o como gentil e publicano. Agora, essa expressão de Jesus, emblemática, muitas vezes é mal entendida, porque a pergunta que se faz que deve ser feita é: como é que Jesus tratava gentios e publicanos? Dessa maneira que deve ser tratado o Senhor. E então, passando bem para os nossos dias, que temos outros recursos, considerá-lo como gentil e publicano
é procurar um pastor preparado em aconselhamento, não é? Ou, no caso, um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, de preferência crente, né? Se posso sugerir, o nosso querido irmão Dr. Egnaldo, ele é um homem cheio do Espírito Santo e é um homem muito preparado nessa questão de relacionamentos. Porque, inclusive, aqui no caso, ele diz que não tem filhos, mas há casais que estão vivendo o mesmo problema e têm filhos. E crianças sofrem muito. Ela diz, inclusive, pensei em separação. Separação é uma dor para as crianças. Separação não deve ser pensada, não deve ser alimentada, né, no íntimo, no coração, na mente, para que mais adiante isso que está sendo elaborado no coração, na mente, não se transforme em realidade. Eu nunca recomendo separação. Eu recomendo trabalho, lutar para manter, a não ser que seja um caso em que haja perigo de violência, inclusive de morte, não é? Há casos assim, de pessoas que já estão elaborando a possibilidade de matar o marido ou de matar a esposa. Isso aí deve ser cuidado, isso aí deve ser trabalhado com quem pode ajudar. Nada de comadre, nada de compadre que não podem ajudar. Vira fofoca. A questão é, quem é que pode me ajudar? Meu pastor, um psiquiatra, um psicólogo. Eu volto a indicar o irmão Egnaldo. Observe, irmão, que coisa, que disparate, que contrassenso. Um marido não crente, o da vizinha, trata a sua esposa como o diácono crente deveria tratá-la. Não é um contrassenso? O ímpio dando lição para o crente, como aquela ideia, e é uma figura de linguagem, é uma ilustração, não estou comparando, é a mula de Balaão. A mula falou, e às vezes um ímpio fala, porque Deus pode usar o ímpio para ele advertir. Então, em contraste com um crente que tem o conhecimento da palavra de Deus, que com certeza já leu Efésios capítulo 5, começando no último versículo do capítulo 4. Efésios capítulo 5 diz como a mulher deve se comportar com seu marido e como o marido deve se comportar com a sua esposa. Eu penso que é por aí. Lamento muito essa situação, mas aconselho a procura do seu pastor, principalmente se ele é preparado em aconselhamento, um psicólogo, um psiquiatra, para ajudá-la nesta situação complicada. Muito bem. 15 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília, 15 minutos faltando para as 11, lembrando você que está aí na rádio, se você puder, vem para cá para o nosso canal de TV no YouTube e avisa também, né, avisa todo mundo que o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia já começou, né, tenho certeza, nós estamos ainda respondendo aqui as perguntas, o pastor está respondendo as perguntas dos programas anteriores aí, né, até porque está Cânticos dos Cânticos de novo aqui, e já já a gente vai vir para o assunto de hoje, né?
ressurreição e ascensão dos salvos. Então avisa todo mundo que o nosso Desvendando já começou. E para você que vai vir para cá para o canal, ou já chegou aqui no nosso canal de TV, não esquece, deixa teu like lá, é muito importante, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você estar recebendo as novidades aí que vierem a acontecer aqui no nosso canal e compartilha, por gentileza, compartilha o link do canal com mais pessoas aí, com quem você conhece, enfim, com pelo menos 10 pessoas hoje já vai ajudar muita gente aqui. Vamos lá, vamos para a terceira perguntinha, meu pastor. Vamos. Que diz o seguinte. São muito boas as questões, não é? É, boa, top. A próxima é o seguinte. Pastor, é até engraçada essa, eu estava lendo ela aqui de novo, né, e achei até interessante, né, a mente da gente é legal, né, porque ela expande para coisas assim, eu particularmente nunca tinha pensado desta forma, como essa querida pensou aqui, mas ela viu aqui o seguinte, ó, pastor, sou casada há 7 anos e vivo muito feliz com o meu marido. Depois que o Senhor começou a falar sobre o Cânticos dos Cânticos, eu passei a ler e estou maravilhada com este livro. E, claro, com as explicações que o Senhor dá a cada semana. Ouvi o locutor, pastor Welber, dizer que esta série vai ser concluída para a entrada de um outro tema. Sei que será outro aprendizado, mas eu gostaria de perguntar o seguinte. Não consigo entender quando o amado diz o seguinte: os teus lábios destilam o mel, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Pastor, eu imagino o que é ser beijada por uma pessoa com a boca cheia de comida. Cada um. Meu marido é tão cuidadoso com a higiene bucal. Quando eu o conheci, eu tinha apenas 17 anos e ele já era cirurgião dentista. Aprendi muito com ele a cuidar dos meus dentes e da minha boca. O senhor saberia dizer o que é isso? Interessante, né? De fato, né? Ser beijado por alguém com a boca cheia de comida, ainda que seja o marido, deve ser repugnante, né? Já pensou? Eu penso que este versículo não está falando isso. Beijar uma pessoa com a boca cheia de comida, né? Seria um tipo assim, surreal, né? Do sonho, do absurdo, do irreal. Eu imagino que o beijo entre um casal que se ama deve ser algo além do físico. É físico, claro, mas além do físico. Eu não posso lembrar agora, mas eu lembro não posso lembrar o nome, mas eu lembro de um poeta que diz que o beijo é uma obra de arte. Muito lindo. E agora, melhor do que isso, a Bíblia diz que nós somos, e a palavra lá em Efésios capítulo 2 é poema. A palavra poema é uma palavra grega que não foi traduzida, foi transliterada, mas poema em grego significa obra de arte. Então, um poeta disse que o beijo é um poema, uma obra de arte. Assim deve ser, né? Assim deve ser. Beijo não é qualquer coisa, bateu para o lado, aquele beijo que se dá numa pessoa com quem não tem intimidade, mas uma pessoa amiga, né? Chega. Há pessoas que nem encostam o rosto um no outro, etc. E depois da pandemia isso ficou muito pior. Muita gente até hoje não beija mais nem o marido nem a mulher, com medo da pandemia. Isso é horrível, porque o beijo faz muita falta. O beijo libera as substâncias químicas do sistema nervoso, um passa para o outro. No beijo, um beijo bem dado precisa que a gente pare para respirar, não é? E aproveita para elogiar o outro com palavras dóceis, né? O beijo está na Bíblia, não é?
a mulher do Cântico dos Cânticos, a Sulamita, começa o versículo cobrando: beije-me com os beijos da tua boca. Quer dizer, estava faltando beijo nesse casal. E ela estava procurando ser beijada. Toda mulher gosta de ser beijada. E todo homem também gosta de ser beijado. E eu não estou falando mais no beijo assim, do lado, não. Estou falando do beijo do marido para a mulher e da mulher para o marido. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim: no tempo de namoro, no tempo de noivado, era beijo para todo lado. Agora é um para cada lado. O marido para um lado e a esposa para o outro lado. Não faz muito tempo uma esposa me disse: olha, meu marido não conversa, meu marido fica no canto dele, meu marido não gosta de contato, etc. Certamente nesse casal também falta beijo, não é? Como também há homens que dizem isso. Mas se for cultivado, se isso for cultivado calorosamente, cuidadosamente, sensivelmente, vai ser uma bênção, uma beijação que vai fazer o anjo que está dentro da casa sair com o rosto assim para não ver mais, né? Então, mas no caso, voltando à pergunta da pessoa, já pensou em um elogio? Está beijando, parou para elogiar e espirra farinha na cara do outro? A boca cheia de comida? Não é isso que a Sulamita está dizendo. Mas esse negócio que eu estou falando assim, que eu estou exagerando, é irreal, né? E até piegas. A ideia de enfarinhar a cara do outro. Não é isso que está acontecendo nas palavras do amado a Sulamita. Isso acontece em ópera cômica, não é? Por exemplo, na famosa ópera O Palhaço, não é? Do italiano Ruggiero Leoncavallo. Ele escreveu uma ópera intitulada O Palhaço. E é linda essa ópera. Aconselho entrar no YouTube e pedir a ópera O Palhaço. Se lembrar do autor Ruggiero Leoncavallo, melhora, mas se colocar O Palhaço, ou em italiano Il Pagliaccio, melhor ainda, mas eu creio que em português vai aparecer. O ator principal, o palhaço, ele começa dizendo que vai recitar mentre preso dal delírio. Olha que coisa que ele disse. Eu vou recitar agora enquanto o meu coração está subjugado pelo delírio. E canta a famosa ópera, talvez a mais famosa de toda a ópera, que é Vesti la giubba. Vista a sua fantasia, né? E durante o cântico, a letra, ele diz que ele veste a giubba, ele veste a fantasia, enfarinha a cara, não é? E a ideia em italiano é como uma pessoa que estava trabalhando na cozinha com farinha de trigo, etc., e alguém chamou cá fora e a pessoa vem limpando a cara, limpando os braços, porque está tudo enfarinhado. Então, isso é o ridículo do palhaço, né? Ele veste a juba, ele enfarinha a cara, né? A fatia enfarinha, as pessoas pagam, vêm sorrir, mas não estão preocupadas com o coração dele que está estraçalhado. Então, essa ideia de cara enfarinhada, de boca cheia de farinha, só em ópera, né? Como aconteceu isso.
Eu estou me lembrando que no ano judaico, a principal guloseima no Rosh Hashanah, que é o ano judaico, a guloseima é maçã com mel. Eles chamam de tapua bedavash, para desejar para a pessoa, ao comer maçã com mel, desejar um novo ano feliz e doce. Essa é a saudação. Feliz Ano Novo, que nós dizemos aqui, em português. Em hebraico, eles dizem Ano Novo, feliz e doce, com maçã e com mel. Mas vamos ao texto, né? Preste atenção nas palavras do amado dirigidas a Sulamita, que não tem nada a ver com boca cheia de comida. A ação é destilar. Então, dos lábios da boca destila, em português, goteja, estila, isto é, deixa cair gota a gota. Ele diz: teus lábios destilam mel. Então, quem está destilando não está com a boca cheia. Mesmo porque a boca cheia de mel pode causar um engasgo, não é? E engasgo com mel é perigoso. Engasgo com mel é motivo de emergência médica. E se não houver a emergência médica, a pessoa pode vir a morrer. Por isso que não se dá mel à criança muito pequena. Porque se a criança engasgar, ela pode até não suportar e morrer. Agora, imagine um engasgo com mel e leite que está na boca desta mulher. Então, o que ele está dizendo é: destila, goteja dos lábios dela, não dos lábios cheios de comida. Cuidado, a ação predominante é destilar. Isso aí vai reger toda a sentença. Ela não está com farinha, com mel, com leite dentro da boca. Sua boca está destilando, gotejando essa coisa maravilhosa para o marido sentir em seu olfato aquilo que destila dos lábios dela. Não é ódio, não é rancor, não é revide, é essência maravilhosa para os seus narizes, suas narinas. Vamos lá. Muito bem, são agora 11 horas, virou o reloginho por aqui, 11 horas pontualmente na nossa capital. Vamos lá para a próxima perguntinha. Agora é aquele momento do conhecimento do quadrúpede chamado égua. Então vamos lá. E a aula, né? É a aula, exatamente. O cara vai falar aqui, muito bom. Ele está dizendo o seguinte: pastor, por favor, é sobre a égua de novo. Eu peço que o senhor me ouça, mas responda se quiser. Pastor, eu sou cuidador de equinos perissodactilos, isto é, todos os animais que têm dedos ímpares nas patas: cavalo, burro, zebra, anta, rinoceronte. Ele deu aqui vários exemplos. Pastor, a égua é um animal lindo, inteligente, comunicativa, com o corpo e com as orelhas. É a comunicação da égua, né? Interessante, né? A orelha eu já tinha ouvido falar. Cuidadosa com predadores, anda sempre em bandos
e um macho as defende. De uma encantadora pelagem, amável e obediente com seu tratador. Ela botou aqui, entre parênteses, única pessoa que pode chegar perto do recém-parido potrinho. Não sabia do versículo bíblico sobre a égua dos cavalos do faraó, lá em Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9. E fiquei encantado com a explanação do Senhor. Por favor, pastor, o que Deus pensa sobre os animais? Falei tanto para fazer só essa perguntinha, mas estou interessado e atento a ouvir. Muito obrigado, meu irmão. Falou tanto não, nos deu uma aula sobre esses mamíferos perissodáctilos, que é uma palavra grega, não é? Que o Elber já explicou aí. Eu é que lhe agradeço, né? Porque eu gosto muito de animais. Eu não os tenho porque não disponho de tempo para cuidar deles, né? Mas quando nossos filhos eram pequenos, nós tivemos cachorros, um perdigueiro e um pastor alemão, um de cada vez, né? Quando o perdigueiro cresceu, eu acho que nós demos para uma pessoa que morava no interior, que gostava de caçar, e a natureza, a índole daquele animal, o perdigueiro, é um animal caçador. E aí veio um pastor alemão, um dos animais mais lindos que eu já conheci, porque ele era cruzamento de um pastor alemão com um collie. E então ele era um pastor alemão, mas a pelagem dele era aquela do collie. E então, quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, não pudemos levá-lo. Demos a um rapaz da rua, mas um dia a Dulce vinha voltando e o animal, quando viu a Dulce, enlouqueceu. A Dulce chegou em casa chorando: Pedro, por favor, vá buscar aquele cachorro. Aí lá vou eu pedir desculpas ao rapaz. Ele disse: não, pastor, não. E ele me deu o cachorro de volta. Mas quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro, nós demos a um pastor aqui em Salvador, e ele veio buscá-lo e levou para sua casa. E esse animal, mais ou menos uns 2 anos a 3, eu preguei numa igreja. Esse pastor que levou o cachorro já está com o Senhor. Mas há uns 2 anos por aí, eu fui pregar na igreja onde a família dele era membro, e a esposa dele disse: pastor, aquele animal foi muito bom para nós, um bairro perigoso, só o latido dele de noite espantava qualquer um, e ele ainda ficou muito tempo conosco. Ele morreu de velho. Então o nome dele era Mild, M-I-L-D, que é uma ideia de dócil, manso, mas ele era dócil com as pessoas dentro de casa, inclusive com as crianças, né? Mas eu só saía para a rua com ele à noite, porque ele via um outro cachorro, ele queria pegar, queria matar, etc. e tal, e eu botava aquela coleira que sufoca, né? E eu segurava ele, e ele obedecia o comando, né? Eram dóceis, esses 2 animais eram dóceis. Agora, a nossa filha, Leila, quando era criança, ela queria ter um marreco. Meu marreco, meu marreco, meu marreco. E era a cantiga de todos os dias. Aí a Dulce procurou em tudo quanto foi canto um marreco. Agora imagine encontrar um marreco para comprar. Onde? Então ela teve a ideia e comprou um pintinho bem amarelinho, né? Aquele bichinho recém-nascido, e trouxe o pintinho que substituiu o tal do marreco, aquele animal enjoado, mas
O pintinho não, né? É uma coisa lindinha, né? Então, nós tivemos essa fase que nossa filha era pequena e queria ter um marreco, mas tivemos cachorros e não tivemos marreco, mas tivemos um pintinho que substituiu o marreco. Não sei se totalmente substituiu. Mas respondendo à questão do irmão, que é o que Deus pensa dos animais, todas as obras de Deus, pessoas, animais, árvores, o mar, o rio, as pedras, etc., são todos motivo do cuidado de Deus. Deus ama todas as suas criaturas e não somente ama, cuida delas, sustenta, né? Quem é que alimenta esse passarinho que passam voando sobre nossa casa? Eu gostaria de aqui em casa ter um equipamento próprio, onde tem água, onde se bota a comida ao redor, porque eu amo os pássaros. Mas se eu colocar, os macacos vão tomar conta daquilo. E aqui no Garcia tinha antigamente uma roça, que era chamada de Roça do Lobo. Era uma roça grande, era roça mesmo, era mato mesmo, porque se tinha lobo, né? Então, mas a especulação imobiliária acabou com aquilo. E esses macaquinhos que viviam lá, agora andam pelos fios aqui do Garcia, são eletrocutados, e eu não boto comida para eles, porque eles são ousados. Um deles avançou na minha cunhada, e eles entram nas casas, eles pegam a comida dentro de casa, bagunça tudo, tem que ficar com as janelas fechadas, então aqui em casa eles não entram. Que, inclusive, aqui em casa tem um cachorro, que é chamado de Caleb. Caleb é a palavra cachorro em hebraico, Kelev. E o latido desse cachorro espanta todo mundo, espanta ladrão, espanta macaco. As pessoas dizem, ih, que cachorro é esse, etc. Então quem alimenta esses bichinhos é Deus, né? E Deus nos ensina a cuidar deles. A Bíblia diz que o sábio cuida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Já pensou nisso? Misericórdia cruel? Imagine como seria a perversidade, né? A maldade, a negligência, o desmazelamento, a misericórdias cruéis com os animais. E Deus ensina, meu irmão, por favor, eu indico ao irmão a leitura do livro de Jonas, porque os habitantes de Nínive eram inimigos de Deus, eram perversos, queriam destruir Israel, eram inimigos de Israel. Mas Deus poupou esses injustos, primeiro porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E segundo porque Deus disse, em Nínive há muitos animais. Deus poupou a perversa cidade de Nínive por causa dos que se arrependeram e por causa dos muitos animais. E Deus usou um animal, um bicho, para mostrar sua autoridade e seu poder sobre Jonas e sobre todas as suas criaturas. Porque nasceu a aboboreira, da noite para o dia, e no outro dia um animalzinho veio ao raiar da manhã e mordeu aquela aboboreira e ela secou. Deus é soberano. Deus é um soberano bom, justo, fiel, que perdoa. Miqueias diz que Deus tem deleite
último versículo do livro de Miqueias, capítulo 7. Deus se deleita em fazer o bem. E então ele mostrou a Jonas que ele é soberano sobre ele, sobre a terra, sobre os céus, sobre os humanos, sobre os irracionais e sobre tudo que ele criou. Ele dá ordens ao mar e o mar se aquieta, ao vento e o vento para, como o Senhor Jesus fez aqui durante o seu ministério. É muito lindo isso. Deus tem cuidado com os animais. Muito bem, 11 horas e 11 minutinhos em Brasília. A próxima pergunta, pastor, diz o seguinte. Pastor, em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 7, no versículo 9, quem está falando? Porque começa o versículo 8 com o noivo falando, mas de repente no 9 ela fala, porque está escrito assim: e os teus beijos, como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e se escoa pelos lábios e dentes. Quem está dizendo o bom vinho para o meu amado? Não é ela a amada dele? Ela falou na mensagem que me enviou, colocou o nome dela, como ela colocou, eu vou dizer, Ângela, de Gramado, na Serra Gaúcha, e ela botou assim: terra do chocolate quente. E aí fez a pergunta que você já falou. Agora, eu preciso dizer a ela que este chocolate quente daí é do sul da Bahia. Eu estou sorrindo com isso, né? Eu me lembro que na Suíça, nós, eu e a Dulce, tomávamos chocolate do Brasil. Eles diziam: esse chocolate é do sul da Bahia, né? Café também, né? Nosso café é da África. Essa maravilha que foi trazida pelos portugueses e também pelos escravos, né? Eu oro por um missionário etíope chamado Tadessa Assai. Um dia eu ainda vou dar um testemunho sobre ele. Aliás, no meu livro Hebreus, eu incluí parte do testemunho dele, que é muito grande, e como eu não incluí todo o testemunho, eu coloquei em nota de rodapé o endereçamento para que aqueles que estão interessados possam conhecer o testemunho do pastor etíope Tadessa Assai. E um dia eu estava em um supermercado e eu encontrei um café etíope, daqueles que a gente faz na cafeteira Nespresso, que é uma cafeteira oriunda da Suíça. Então, esse café etíope eu comprei em homenagem a ele. E é um café maravilhoso, suave. A pontuação dele é 9.9. Uma suavidade de café que eu tomo esperando que não acabe, porque é gostoso demais. Eu faço na cafeteira, e para mim e para Dulce, na mesma xícara, porque para economizar, nós dois bebemos o mesmo café quando a gente escolhe entre esse café e outros. Há outros que são bons. O executivo da Comissão Batista Baiana me deu um café maravilhoso. Ele é especialista em café, não é? O pastor Genilson, que é o executivo da Comissão Batista Baiana. Então, na Suíça nós tomávamos chocolate do Brasil, não é? Então eu acho que eu já respondi, não é? Ou não? Não respondi. Então vamos lá. Olha, a ideia é que
E a resposta primeira é não é? Não há mudança de interlocutor. O amado continua falando. A expressão para o meu amado é ele mesmo que está falando sobre o vinho que ele gosta. É como se a esposa dele estivesse fazendo referência, né? Esse é o vinho que ele prefere, e ele repetindo, né? Fazendo referência àquilo que ela costuma afirmar: o bom vinho para o meu amado. Então, trata-se do vinho que ele gosta. Como se uma esposa sai ao mercado e compra alguma coisa, uma fruta, um doce, um tipo de café, e diz a si mesma: é o café que ele mais gosta. Então, ele, no texto, está falando o que ele imagina que ela pensa quando oferece a ele o café, não é? Quando oferece a ele o bom vinho. É como se a gente ouvisse ela dizendo: este é o bom vinho que o meu marido mais gosta. Eu vou comprar para ele. Então, ele imaginando ela falar isso quando está comprando isto que ele mais gosta. Não há mudança de interlocutor. É ele mesmo que continua falando. Muito bem. 11 horas e 17 minutinhos em Brasília, 11h17 na nossa capital. Vamos lá para a sexta perguntinha e última, né? Sexta e última pergunta das perguntas do programa que chegaram ainda, né? Dos programas anteriores. Diz o seguinte: Pastor Pedro, eu estou aqui trabalhando em um computador Macintosh e apanhando mais do que mala velha. Me parece que a questão 4 das questões do dia está incompleta. Creio que deveria ser assim. Não sei se eu entendi, pastor, mas parece que o senhor disse que prefere a tradução literal. É isso mesmo? O senhor não acha que uma tradução parafraseada explica melhor? Então, isso foi uma mensagem que foi enviada para o meu genro, e o meu genro enviou para mim, né? Então, a resposta é a seguinte: Macintosh. Olha, uma ocasião eu estava nos Estados Unidos, precisava trabalhar, eu não havia levado o meu laptop, e então eu me vi com um Macintosh para trabalhar. Olha, vou dizer, Welber, que mão de obra. Eu preferi comprar lá um laptop desse tipo Acer, que é esse que eu estou usando agora para falar com você. Senão eu inviabilizaria concluir o meu trabalho. Eu faria, mas eu não tinha tempo para trabalhar com esse equipamento. Estou fazendo propaganda ruim, não. Há pessoas que só usam ele e que gostam dele. E há outras que preferem outro, que é o meu caso. Então, o que eu disse foi que sempre que eu vou pregar ou escrever algo ou dar uma aula em que eu precise do texto hebraico ou do texto grego, aliás, são 2 textos que me acompanham, não é? Eu vou para a igreja com a Bíblia hebraica, com a Bíblia grega, porque o Novo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico, porque se o pregador for falar no Antigo Testamento, eu estou com a Bíblia hebraica; se ele for falar no Novo Testamento, eu estou com o Novo Testamento grego. E às vezes está falando no Novo Testamento, mas cita o Antigo. Então é uma maneira de eu aprimorar o meu estudo, não é?
dessas duas línguas que são muito importantes para mim, porque eu trabalho com elas todos os dias, o dia todo, e em tudo que eu estou fazendo para o ministério, eu uso essas duas Bíblias. Então, o que eu disse é que sempre que eu vou pregar ou dar uma aula, primeiro eu faço uma tradução literal. Qual é o texto? É esse. Qual é o assunto da aula? É esse. Essa semana, o início dessa semana, na terça-feira, eu fiz uma exegese para os meus alunos no Salmo 123. E então, para que eu tivesse bastante autonomia, eu decorei o Salmo 123 no hebraico. Isso facilita mais para o aluno se sente mais seguro daquilo que o seu professor está ensinando. Então eu faço uma tradução literal, depois eu faço a minha tradução. Não literal, mas a partir da tradução literal. Por último, eu consulto versões tradicionais da Bíblia e tiro minhas conclusões sobre o que eu entendi daquele texto. Agora, continuando a responder sobre esse nosso irmão, eu, na verdade, não entendo que uma tradução parafraseada explique melhor. Eu vou dizer para o irmão o seguinte: na verdade, eu não gosto de paráfrases. Em que sentido? Eu uso as paráfrases que tenho, mas eu nunca vou ao púlpito com uma paráfrase. E em muitos casos, em alguns casos, eu não vejo em certos textos a palavra de Deus em uma paráfrase. Não é tudo. Mas não faz muito tempo eu estava em uma igreja e o dirigente leu um texto desse tipo parafrástico. Eu acompanhei com a minha Bíblia, a Almeida Revisada da IBB, que é o melhor texto em português. E confesso que o que aquele irmão estava lendo não era a palavra de Deus. Era uma paráfrase muito ruim, de alguma outra coisa, mas não da palavra de Deus. E isso eu vejo como um perigo. Se você lê uma Bíblia, se você lê a Bíblia em uma paráfrase, em que o texto não está consentâneo com uma versão tradicional, ou melhor, com o original, o que a gente está fazendo é colocar palavras na boca de Deus. Dizer que Deus disse aquilo que Deus não disse. Ou dizer que o autor inspirado disse aquilo que o autor inspirado não disse. Então, eu tenho paráfrases. Se você quiser ter uma, a minha palavra não é para você não ter. É para você ser cuidadoso e conhecer bem um texto tradicional. E se puder, se tiver conhecimento dos originais, confrontar o original com a paráfrase. Uma ocasião eu encontrei com um famoso tradutor da Bíblia em paráfrase. Ele veio em minha direção, alegre, sorridente, e eu, da mesma forma, alegre e sorridente. Ele veio na minha direção e quando nos encontramos, nos abraçamos, e ele disse ao meu ouvido: meu inimigo cordial. Achei isso aqui muito interessante. Aí eu disse a ele assim: eu não. Agora, a sua Bíblia é que precisa ser revisada. E a minha pode ajudar muito nisso. E é verdade. O que eu disse a ele é verdade. E ele sabe que é verdade. Foi um encontro bem amistoso de dois amigos, colegas de trabalho, né? Mas o que eu estava dizendo a ele
não era absoluta verdade, né? E concluindo, respondo ao meu ouvinte. Este colega tradutor da Bíblia, famoso, de domínio completo dos originais, ele já está com o Senhor. Uma grande falta para os estudantes da Bíblia e para os seus colegas, pelo grande conhecimento dele nesta área, né, que é muito árida, por isso é pouco procurada. Ok, eu respondo agora, concluindo ao ouvinte. Eu não entendo que paráfrases expliquem melhor, mas é mais trabalhoso estudar para fazer a própria tradução. Segundo, não uso paráfrases em púlpito, por respeito aos meus ouvintes e ainda mais em alguns casos, por respeito à palavra de Deus. Quando um texto parafrástico diz aquilo que Deus não disse, está colocando palavras na boca de Deus. Às vezes acontece, não é? Com tradutores isto. E há exemplos na Bíblia, não quero citar aqui para evitar que pessoas pouco esclarecidas tomem nota e rejeitem isso. Mas aos alunos, em conferências a pastores, a gente mostra isso para que eles ensinem em suas igrejas. É um erro dizer que Deus disse aquilo que ele não disse. É um erro dizer que o autor inspirado disse aquilo que ele não disse. E isso acontece em alguns casos, em algumas traduções parafrásticas. Muito bem. Agora 11 horas e 28, né? 28 minutos em Brasília, 11h28 na nossa capital. Conseguimos. Eu não sei, Welber, porque a gente aqui está sempre 3 minutinhos na sua frente. Que agora aqui são 11h31. 11h31, né? Pois é, no meu computador aqui, ele pelo menos está dizendo que está no horário do Distrito Federal, né? Enfim. Com certeza. Está 11h28, não sei o que aconteceu. Não, o erro é aqui do meu laptop. Não sei. Enfim, mas 11, pelo menos aqui nesse aqui, 11h28. Eu já passei para 11h32. O pastor está quase almoçando já, né? Muito bom. Mas, gente, esse então foi a primeira parte, né, aqui do nosso programa. O pastor respondendo as perguntas de programas anteriores, eu vou botar assim, né, porque as perguntas de hoje ainda, praticamente a grande maioria delas sobre Cânticos dos Cânticos, né? Então a gente, hoje o assunto daqui a pouquinho, a gente vai continuar aí com Ressurreição e a Ascensão dos Salvos, parte 2, né? Parte 2 aí, e então daqui a pouquinho a gente vai estar dando continuidade. Antes disso, deixa eu só ler aqui, tem vários recadinhos aqui no nosso chat. Deixa eu ler aqui os recadinhos rapidinho. A Sandra Mendes está dizendo: cheguei, bom dia com Jesus, meninos. A Maria de Fátima está dizendo graça e paz. A Elianai também, graça e paz. A Deise Tenório está dizendo bom dia, que Deus tenha misericórdia do Brasil. A Gleide Rosali está dizendo Ibis Sião, Salvador. O Reginaldo Araújo está dizendo bom dia, na paz do Senhor Jesus, pastores Pedro Moura e Welber. Como é bom aprender na graça de Jesus. A Deise Tenório, mais um recadinho aqui e tal: o mundo jaz no maligno mesmo, o clamor das igrejas nos últimos dias volta logo Jesus. A Deise hoje amanheceu inspirada, não sei o que aconteceu com ela, e aí ela está dizendo: a verdade é essa, a apostasia chegou, eita. E a Bernadette Sena está dizendo: bom dia, pastores Welber e Pedro Moura e irmãos conectados na rede, Deus abençoe nosso dia, aguardando essa aula abençoada com o nosso pastor e doutor Pedro Moura, muito usado por Deus.
Deus. A nossa querida Célia Castro também está por aqui, está dizendo favor e graça sejam derramadas sobre o pastor Pedro Moura e sobre o pastor Welber Costa. A minha irmã Dulce também já está por aqui, né? Já deu o sinalzinho dela aqui. A Rose Claire também está aqui, está dizendo graça e paz do Senhor Jesus. A Deise está dizendo, eu creio que o livro de Cantares usa muitas figuras de linguagem. A Leia Moura está dizendo, vamos deixar o like. O Reginaldo está dizendo, eu tenho visto alguns pregadores falar adaptando o texto em vez de traduzir das línguas originais. Tem muito achismos nos nossos dias. O Marcelo está dizendo, bom dia, a graça e a paz em nome de Jesus. E aí a Deise está aqui respondendo o Reginaldo, né, que tem pregadores que querem até atualizar a Bíblia. Bom, é isso. São 11 horas e 31 minutinhos em Brasília, 11h31, lá no nosso WhatsApp, gente. Depois eu vou ler lá com mais tranquilidade, porque a gente já está aqui com o horário bem apertado, né? Então, para a gente ganhar tempo, eu quero aqui perguntar já para o nosso pastor, com certeza ele tem aqui o seu alô, né? Seu alô de hoje, meu pastor, vai para quem? Olha, está um pouquinho recheado. Primeiro para o meu sobrinho José Domingos, que completou mais um aniversário neste último dia 10. Parabéns, a gente o chama de Mingo, carinhosamente. É um menino de Deus, né, por quem eu oro, como oro por todos os meus sobrinhos e também pelos sobrinhos da minha esposa Dulce. Então, o outro alô é para a Igreja Batista Independente, meu irmão é o pastor Miguel Moura, pela passagem do 23º aniversário dessa igreja. Eu e a Dulce estivemos ali, uma linda festa que a igreja preparou em adoração ao Senhor. Belos hinos do cantor cristão foram cantados, e foram muitos. E como a Igreja Batista Independente canta bem, com excelentes músicos profissionais. A música da Igreja Batista Independente é uma música profissional. E também houve naquele dia a inauguração do memorial da Missão Batista Independente, que eu estive lá, considerei um trabalho de profissionais. Prestando homenagem a 109 anos de história dos batistas independentes aqui na Bahia, né? Farta documentação preservada por dona Joana Moura, que antes de falecer passou às mãos do pastor Miguel Moura, que é hoje o fiel guardião da história dos batistas independentes, sendo ele o executivo desta missão. Agora também mais um alô. Eu preciso dizer que eu fui muito abençoado no estudo das línguas originais no Brasil e fora do Brasil. Mas eu quero deixar um alô para os helenistas que me ensinaram essa maravilhosa língua aqui no seminário do sul do Brasil. Dr. Brodus Hale, que já está no paraíso, Dr. Roberto Alves de Souza, que também já está no paraíso, o Dr. Ailton de Jesus, que a pronúncia é Ailton de Jesus, da PIB em Laranjal, São Gonçalo. Eu até pediria que alguém me informasse o contato dele ou me desse notícias dele, do Dr. Ailton. Dr. José Alves Bittencourt, Igreja Memorial de Belo Horizonte. Todos eles são pastores, né? São pastores batistas. Alguns já não estão conosco, mas Dr. Ailton e Dr. José Alves Bittencourt ainda estão conosco, abençoando muitas vidas. Meu alô especial e meu agradecimento de coração por tudo quanto eles me ensinaram dessas
línguas, e eu incluiria o Dr. Leonardo Messner, professor de hebraico, o pastor, professor do Seminário do Sul, que foi o meu primeiro professor da língua hebraica. Eu acho que é por aí, irmão. Muito bem. 11h35, aí 37, né? Então, então vamos seguindo aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Já já a gente vai entrar na nossa questão de hoje. Lembrando que o pastor Pedro Moura, né, para você que chegou essa semana por aqui, né, e ainda não conheceu o pastor Pedro Moura é um mestre que está aí com a gente toda sexta-feira nesse quadro, né? E para você participar, você vai mandar através do e-mail ministeriopastorpedromora@gmail.com. Esse é o e-mail para as perguntas, que se você tiver aí alguma dúvida na Bíblia, né, e algum versículo e tal, então você manda, e ele, com tempo e dedicação, no momento, por ordem de chegada aí das perguntas, ele vai estar respondendo a sua perguntinha, tá bom? E por isso que a gente pede para que você mande por e-mail, porque de bate-pronto assim a gente não consegue responder, justamente porque o pastor costuma ir atrás mesmo da tua resposta, né? Não do achismo, mas com base mesmo. E o pastor Pedro Moura é um escritor, né, que está aqui com a gente, já está aí indo para o seu 13º livro, esse finalzinho do ano aí, a virada de ano, se Deus permitir, vai estar lançando Hebreus, introdução e comentário, e também Cânticos dos Cânticos, que já gerou aí uma expectativa, né? A galera aguardando esse livro também, introdução e comentário, isso no finalzinho do ano, se Deus quiser. Esses 2 livros aí vão estar sendo lançados. O pastor tem vários livros, alguns best-sellers já, e dentre eles tem lá o tema, né, que é o título do nosso quadro aqui, que é o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e 2. Né, você tem que adquirir, dê de presente para as pessoas que gostam de estudar, que gostam, né, de saber mais sobre a Bíblia, curiosidades, né, que alguns ouvintes às vezes perguntam aqui, e o pastor sempre respondendo. Então, adquira os livros Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e 2, né? Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E além desses, né, aí tem o livro de Jonas, que foi lançado aí no finalzinho do ano passado, né? Também tem lá Manual do Autor do Casamento, tem lá a ceia, né, a ceia do Senhor e tal. Então, enfim, são vários livros, vale muito a pena você conhecer. Se você quiser conhecer mais, você pode ir lá no Facebook, lá em PR Pedro Moura no Facebook, e lá você vai conhecer, né, todos os livros que o pastor já tem disponível, e, claro, aí entrar em contato com ele para saber quais ele tem disponível para te entregar. Ele falou que alguns ele tem reservas técnicas e outros dá para atender aí aquelas 5, 10 caixas que você quer pedir aí para presentear o povo na tua igreja e, enfim, fazer alguma coisa. E ainda esses livros, tá bom? Então, e aí nós estamos todas as sextas-feiras, e o programa acontece dessa forma: você manda a pergunta, o pastor responde, na outra semana outras pessoas entram aí que estão ouvindo, entram na tua perguntinha, né, claro, ou no teu tema, e aí fazem mais perguntas, tirando mais dúvidas, que é o que aconteceu com Cânticos dos Cânticos, que nós já estamos aqui na 6ª semana falando sobre o Cânticos dos Cânticos, né? E eu não duvido nada que na semana que vem tenha mais perguntas sobre Cânticos dos Cânticos, né, pastor? Então, vale muito a pena você já se preparar também aí para adquirir o livro Cânticos dos Cânticos, introdução e comentário, que, se Deus permitir, finalzinho do ano, né, quem sabe em janeiro, acredito que vai dar certo. Os 2 livros do pastor vai estar lá na convenção que vai estar acontecendo lá em Salvador, né, lançamento aí oficial desses livros, se Deus quiser. Pastorzão, dito isso, podemos passar lá, ou se tem mais alguma coisa para acrescentar? Podemos passar com a questão? Deixa eu só acrescentar, porque eu citei um professor do Seminário do Sul, que foi meu primeiro professor de hebraico, e alguém está dizendo qual é o nome dele. É o doutor Roque Monteiro de Andrade.
E uma outra coisa, que é um excelente professor, um homem que tinha um domínio completo da língua. Uma outra lembrança é que hoje cedo, antes de entrar no programa, eu fiz contato com um irmão, pastor Joel Nunes, e nesse novo contato, esse irmão baixou o link da nossa Rede 316 e comunicou que estaria assistindo o programa hoje ao vivo. Isso eu peço aos pastores, aos irmãos, às irmãs, que estenda o contato da rede316.com.br para os seus amigos, para a sua lista de amigos no Facebook, no WhatsApp, ou em qualquer outra plataforma que o irmão disponha, para o Instagram. Esta semana eu vi um pastor falando, ele é muito espirituoso, ele disse: olha, se você não tiver o WhatsApp, vá no Estragado. Vá no Estragado. Meu irmão pastor Miguel Moura é muito espirituoso. Tá bom, mas é isso mesmo. Abração ao pastor Joel Nunes por entrar em nossa rede também. Abração. Estou vendo aqui. Não, é Leia. Eu pensei que era Leila Moura, minha filha, mas é Leia Moura que está indicando aqui um link. Hand Pink, não é? Legal. Hand Pink Waving. Uai! Tá bom, querido? Muito bem, vamos lá. Então, pastor Joel, seja bem-vindo, querido. Leia, Deus abençoe, seja bem-vinda também. Obrigado aí pela companhia. Bom demais tê-las aqui junto com a gente. Gente, 18 minutinhos faltando para o meio-dia em Brasília e vamos então para o nosso assunto de hoje, ressurreição e a ascensão dos salvos, parte 2, né? Então vamos partir para a nossa questão de hoje. Posso mandar a primeira já aqui, meu pastor? Pode, eu só queria lembrar ao irmão que o hino que foi indicado é do CD Cantação Doutrina, e eu acho que a letra é Cenas da Volta de Cristo. Tem essa faixa aí, não é? Tem sim. Que foi dedicada a meu irmão Paulinho, que o Senhor levou de nós e ele já está lá no paraíso de Deus, onde estão todos os salvos. Maravilha. Então, no finalzinho, a gente encerra com Cenas da Volta de Cristo aqui na rede. Primeira pergunta, meu pastor. Pastor, o senhor falou que a Trindade ressuscitou ao Senhor Jesus e que o mesmo Senhor Jesus, pelo seu poder, saiu do túmulo ressuscitado. Mas o senhor não informou em que baseou a informação. Isto é, não indicou os textos bíblicos. Poderia fazer isso? Perfeitamente. Então, com prazer, não é? Primeiro, o Senhor Jesus diz assim, João capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É o Senhor, a segunda pessoa da Trindade. Paulo, o apóstolo, diz, Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso é o apóstolo falando sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus o Pai, como tendo ressuscitado a Jesus. E por último, em Romanos 8:11, ele diz que o Espírito ressuscitou a Jesus. Se
o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, isto é, o Espírito ressuscitar nós como ele ressuscitou a Jesus, então o texto diz ressuscitou a Cristo, há de vivificar, dar vida, ressuscitar também os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Então, está completa a Trindade. O Filho a si mesmo ressuscitou-se. O Pai ressuscitou o Filho. O Espírito Santo ressuscitou o Filho. Então, a Trindade se uniu para ressuscitar o Senhor Jesus. Isso, irmãos, é um mistério, mas isso é dito amplamente nos Evangelhos, no Novo Testamento, com minúcias daquilo que de fato aconteceu lá em Jerusalém naquele primeiro dia da semana. O Pai ressuscitou, o Espírito ressuscitou, o Filho a si mesmo se ressuscitou, ressuscitou-se. Grande pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá para a segunda perguntinha, meu pastor. A segunda pergunta diz o seguinte. Pastor, quais as referências bíblicas sobre a ressurreição? Como podemos aprender aqui na Terra sobre o que vamos viver na eternidade com o Senhor Jesus e toda a sua igreja? Muito bom. A ideia de que aquilo que vamos viver é um crente que crê na ressurreição. Os evangelhos sinóticos e João, né, eles falam amplamente, explicitamente, sobre a ressurreição. O Novo Testamento também, da mesma forma, amplamente, explicitamente, sobre a ressurreição. Para dar um exemplo, nos Evangelhos, né, Marcos 16, de 1 a 8, eu não posso ler por questão de tempo agora, mas vou repetir. Marcos 16, de 1 a 8, um exemplo nos Evangelhos. E para dar um exemplo no Novo Testamento fora dos Evangelhos, Atos 2, 22 a 24. Esse texto é menor. E Pedro, o apóstolo, diz assim: a este Jesus, que é uma cláusula parentética, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos dos iníquos, mas a ele Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. É nas Escrituras, sim, que aprendemos sobre o que vamos viver no futuro. Como disse esse irmão ouvinte que enviou esta preciosíssima questão. Muito bem. 11 horas e 49 minutos em Brasília. Pastor, por que as primeiras pessoas que viram o Senhor Jesus logo depois de ressuscitado não o reconheceram imediatamente? Olha, essa questão já veio, né, em um programa anterior, ou uma coisa assim, muito bem parecida com essa questão, né? Mas vamos responder ao nosso ouvinte. Primeiramente, eu creio que isso aconteceu por uma estratégia do Senhor Jesus. Ele
tinha o poder de se ocultar. E ele fez isso algumas vezes sem sair de onde estava, provavelmente. Talvez para evitar a euforia, a empolgação, não é? Por exemplo, Maria Madalena, quando o reconheceu no cemitério, diz o texto que ela o segurou, né? Maria voltou-se em João capítulo 20 para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus, está vendo? Não reconheceu imediatamente Jesus, mas logo em seguida Jesus chamou-a pelo nome. Aí ela, reconhecendo a voz, segurou o Senhor. E ele lhe pediu: deixa de me tocar, Maria, porque ainda não subi para o Pai. A meta agora era permanecer entre os apóstolos e os crentes e 40 dias depois subir para o Pai. Ele disse: ainda não subi. Então eu imagino que todo mundo que visse o Senhor Jesus ressuscitado iria querer segurá-lo, né? Quem não queria segurar Jesus? Abraçar Jesus. Abraçar os pés, beijar os pés de Jesus. Até eu, se por um anacronismo estivesse lá, eu queria também beijar os pés do Senhor Jesus, o que eu pretendo fazer no dia glorioso da parousia, quando ele voltar, beijar os pés do meu Senhor. Mas Jesus continuou e ele disse: Maria, eu tenho uma missão para você. Pare de me tocar, porque eu ainda não subi para o Pai, e durante os dias em que eu estiver aqui, isto é, antes de subir para os pais, eu tenho algumas coisas para fazer. E a missão que eu tenho para você é que você vá aos meus apóstolos e diga-lhes que eu vou para a Galileia, e lá eles me verão ressuscitado. O que de fato aconteceu, e quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, uma multidão de crentes o viu subir, e os anjos disseram: assim como ele subiu, ele voltará, como vocês o viram subindo. Muito bem. 7 minutinhos, faltando para o meio-dia em Brasília. Pastor, o que o apóstolo Pedro quer nos dizer com a expressão "nos regenerou para uma viva esperança", pela ressurreição de Jesus dentre os mortos? Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele fala em regeneração e esperança. Como entender essas duas doutrinas à luz da ressurreição do Senhor? Eu creio que foi a forma mais plausível, mais acessível ao entendimento dos ouvintes de Pedro, e nosso entendimento também agora, que ele preferiu ensinar, provavelmente, que a ressurreição do Senhor Jesus do meio dos mortos está ligada sensivelmente ao novo nascimento. A ideia de que ele nos regenerou para uma nova esperança. Então, a ideia do novo nascimento, não aquele nascimento que é voltar a entrar no ventre da própria mãe, mas nascer da água e do Espírito. Essa é a viva, né, esperança. Então, Jesus comprou, adquiriu para nós uma vida que é semelhante à vida que ele está experimentando agora, após a sua ressuscitação. Mas não de forma plena para nós, senão semelhante, né? Semelhante por natureza é diferente, não é igual, é semelhante. Então, não plena, como acontecerá conosco quando entrarmos no reino, né, nascidos da água
e do Espírito. Não é muito... A ideia talvez não tenha sido completa. Não de forma plena, senão semelhante àquela que experimentamos quando entramos no reino nascidos da água e do Espírito. Está lá em João capítulo 3. Então não é muito fácil explicar isso. E pode acontecer que eu tenha até dificultado mais um pouco o entendimento da pessoa que enviou a questão. Então, eu posso reproduzir isso no próximo programa, se esse ouvinte ou algum outro ouvinte assim entender que a questão não foi muito bem explicada, eu farei isso com todo prazer. Muito bem. A quinta e a última perguntinha diz o seguinte: Pastor Pedro Moura, o senhor afirmou que a ressurreição de Jesus é o modelo da nossa ressurreição, mas disse ainda que a ressurreição do Senhor Jesus garante que os crentes receberão corpos gloriosos quando acontecer a ressurreição. Eu achei isso muito lindo, pastor, mas como o senhor explica? Qual a base bíblica que o senhor tem para uma afirmação tão maravilhosa? Então, na verdade, o Novo Testamento associa a ressurreição do Senhor Jesus com a nossa ressurreição. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, diz em 1 aos Coríntios 6,14: ora, Deus, olha que coisa, Deus, o Pai, não somente ressuscitou ao Senhor Jesus, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Veja como a coisa está ligada, não é? Pelo seu poder, né? Deixa eu ver aqui porque eu perdi aqui. Sim. Também o apóstolo Paulo, isso é um assunto que eu falei na semana passada, ele afirma que Jesus é as primícias dos que dormem. Isso está em 1 Coríntios 15. Primícias são os primeiros frutos e a garantia da colheita. Essas primícias aqui garantem que a colheita vai ser farta. De modo que seremos, por causa desta afirmação do apóstolo, semelhantes a Jesus na sua gloriosa vinda e no seu reino. E a Escritura diz assim, João o apóstolo: sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, nós o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então isso é essa expressão de Pedro, né, sobre a viva esperança, né, e em seguida sobre o modelo da ressurreição de Jesus como o nosso modelo de ressuscitação e do recebimento de corpos gloriosos quando acontecer a ressurreição nossa, em seguida a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é primícias e nós somos os frutos advindos destas primícias, porque somos a colheita. As primícias são a garantia da colheita. Muito bem. Pontualmente em Brasília, 12 horas. 12 horas na nossa capital. E assim, então, a gente chega, né, pelo menos respondendo aí as perguntinhas do nosso Ressurreição e Ascensão dos Salvos, parte 2,
hoje aqui na rede. Semana que vem, claro, tem perguntas, né, do programa anterior, ou seja, perguntas sobre esse assunto. E semana que vem a gente vai estar tratando por aqui assuntos diversos, né? Vão ser aí as respostas que estava programada para hoje, mas aí, como a coisa cresceu, né? E a gente teve que adiar um cadinho. Então, semana que vem o assunto será perguntas diversas aí. E se você tem ainda alguma perguntinha, você pode enviar também, não é? Acho que ainda dá tempo, né, pastor? Ainda dá para encaixar, né? Se tiver alguma pergunta aí de tema diverso que você, né, algum assunto aí que não tem nada a ver com o que a gente está falando essas semanas, então envie, né? E aí o pastor vai estar respondendo na semana que vem, né? Ou então, de repente, na outra semana, enfim. Quando começa, né? Às vezes pode ser que se prolongue. Tá bom? Então você pode mandar para a gente através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Devolvo para o senhor, meu pastor, para você fazer sua conclusão. Então, a ressurreição é o fato glorioso, incomparável da nossa fé. O apóstolo trata do assunto no capítulo clássico da ressurreição, que é 1 aos Coríntios 15, todo o capítulo. É o capítulo clássico da ressurreição. Eu recomendo a leitura cuidadosa, vagarosa, com Bíblia de papel e lápis para anotar aquilo que chamou a sua atenção, aquilo que não ficou muito esclarecido, não é? E perguntar ao seu pastor, ou, se quiser, enviar a questão para a nossa rede 316, ou ainda, se quiser, para o meu e-mail, ministeriopastorpedromoura@gmail.com, que está aqui ao pé, para quem quiser copiar. Mas é muito fácil, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Paulo diz, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo clássico, que é o capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E ainda permanecemos em nossos pecados, portanto, perdidos. Somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Portanto, se Cristo não ressuscitou, somos condenados. Todos estamos perdidos, desde o primeiro crente, Abel, até o último que nasceu. No entanto, o apóstolo conclui levantando essa bandeira da nossa eterna esperança ao dizer: mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, resta-nos o quê? Dizer aleluia, não é? Nossa salvação não está. Nossa salvação é. Porque está é circunstancial, é do momento. Mas não, é garantia. Nossa salvação é garantida pela obra eterna do amado Salvador Jesus. E toda glória a ele, todo louvor a ele, todo culto a ele, toda adoração a ele. E isso é glória para Deus, o Pai. Concluo desejando um abençoado final de semana para os meus queridos ouvintes, no Brasil e fora do Brasil, para o meu querido locutor, o pastor Welber, a irmã Tatiana, toda a sua querida e linda família, e a sua mamãe, e também a toda a equipe, competente equipe da Rede 316. O Senhor os abençoe continuadamente
e neste final de semana, cada um em suas igrejas, e aqueles que pregam, que levem mensagens de vida eterna para os ouvintes, e também, se quiserem aproveitar, levem para a igreja o nome da nossa rede 16, porque há igrejas batistas que ainda não conhecem a nossa rede, e também de outras denominações. Todos são bem-vindos nessa nossa rádio, né, que durante 24 horas por dia anuncia o amor do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe. Amém. E a você especialmente, meu querido locutor da voz de veludo. Tá certo. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Bom fim de semana aí para todos também. Bom almoço. Papai do céu abençoe e guarde vocês aí. E sexta-feira que vem, então, a partir das 10 horas da manhã, a gente volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Como já foi falado aqui, assuntos diversos é o que vai estar sendo respondido aqui pelo nosso queridíssimo pastor Pedro Moura, se Deus quiser. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe, querido. Até sexta, então. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,